Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai Jesus, irmãos, estamos no 3º dia da nossa novena de Pentecostes. O tema é Sereis minhas testemunhas. O texto que quero partilhar aqui nesse dia está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim: Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Veja, irmãos, o tempo, Jesus ele apareceu aqui para os discípulos depois da sua morte, apareceu ressuscitado por diversas vezes. E uma das vezes que Jesus aparece ali ressuscitado é o texto que nós lemos aqui. E Jesus diz de que o Espírito Santo descerá sobre os discípulos. O Espírito Santo descerá e dará força. Entende, irmãos? Que havia uma preocupação naquele tempo na igreja sobre o que fazer depois da morte de Jesus. O que eles iriam fazer? Uma grande preocupação tomar conta ali da igreja. Pedro, ele volta à sua vida antiga de pescador. Alguns discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús. Alguns homens e mulheres na sala do cenáculo com medo da morte, medo de expor a sua realidade, de expor a sua vida, de pessoas que caminhavam com Cristo. Então havia essa preocupação a respeito do que fazer, a respeito de qual decisão tomar a partir do tempo que Jesus havia morrido na cruz. E aí Jesus aparece uma vez mais para esses homens e diz para eles que eles precisam ser testemunhas, de que o Espírito Santo virá para que eles sejam testemunhas. Entende, irmão? De que quando Jesus diz que eles precisam ser, Jesus ele não apresenta para os discípulos algo que eles precisam fazer. A preocupação deles era sobre o que fazer, mas quando Jesus aparece e diz que o Espírito Santo virá, é para que o Espírito Santo dê a eles a graça de ser, e não somente de fazer. Entende, irmãos, de que o Espírito Santo, ele concede para a igreja não ordens e diretrizes para que eles começassem a fazer coisas em primeiro momento. O Espírito Santo desce sobre a igreja, o Espírito Santo vem sobre a igreja não para dar uma função para os discípulos, não para dar uma função para a igreja, mas ele vem para dar uma transformação de vida. Eles não precisam, em primeiro lugar, fazer as coisas, eles precisam ser. A palavra diz para nós, irmãos, de que o Espírito Santo descerá sobre vós e vos dará força e sereis minhas testemunhas. O primeiro convite da igreja, o primeiro convite do Espírito Santo à igreja é que a igreja seja. E seja o que, irmão? Seja aquilo que Deus quer. Seja aquilo que o Espírito Santo quer. Entenda aqui, irmão. Pedro, antes era conhecido como Pedro, aquele que negou Jesus. Mateus era conhecido como aquele que era cobrador de impostos. E homens eram conhecidos como aqueles homens que estavam dentro do cenáculo com medo. E tudo isso a partir da vinda do Espírito, a partir de uma experiência com o Espírito Santo, a partir desse Espírito Santo que vem e dá força. Já não é mais Pedro o que negou, já não é mais Mateus, aquele que era cobrador de impostos, já não é mais homens e mulheres que estavam com medo, mas ele se torna Pedro testemunha. Ele se torna Mateus testemunha, se torna aqueles homens e mulheres com medo na sala do cenáculo. A partir da vinda do Espírito tornam-se pessoas que são testemunhas agora.
Não importa o nome, o título, o pecado, a forma que essas pessoas eram conhecidas. A partir da ação do Espírito Santo, a partir da graça do Espírito, a partir desse Espírito Santo que vem e dá força, o título já não é mais o que você tinha antes, a vida velha que tinha. Mas a partir da vinda do Espírito Santo, esses homens se tornam testemunhas. Como que aqueles cristãos eram conhecidos? Não pela sua vida velha, não por aquilo que eles faziam anteriormente, eles eram conhecidos como homens e mulheres que eram testemunha pela graça do Espírito Santo. Entende, irmão? A minha vida, a sua vida, ela muda, ela se transforma de uma vida errada, de uma vida de pessoas que têm títulos ruins, de que têm situações ruins, ela é transformada a partir do momento que o Espírito Santo, pela sua potência, entra na nossa vida. E a partir dessa ação do Espírito Santo, a minha vida não é mais conhecida como uma vida velha, com uma vida errada, mas ela é conhecida como testemunha de Cristo. O Espírito Santo nos dá a graça, irmãos, de deixar aquilo que é velho. A ação do Espírito Santo nos dá a graça de deixar aquilo que é passado, aquilo que é velho, pela ação do Espírito. Veja, irmãos, neste tempo, o convite que a palavra faz para nós não é simplesmente de deixar para que eu faça as coisas, mas o Espírito Santo me convida nesta novena, neste tempo, a ser aquilo que Deus quer. E eu só consigo ser, irmão, aquilo que Deus quer quando o Espírito Santo toma conta da minha vida. O convite aqui eu quero trazer diante da palavra é permitir que o Espírito Santo ele tome conta da sua vida neste tempo. Que o Espírito Santo ele governe, ele conduza a sua vida, para que ele não entenda que o Espírito Santo me dê funções, mas que ele me dê a graça da transformação de vida pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.